No início, a doutrina da imortalidade surgiu nas filosofias pagãs, onde a ideia da existência de uma alma após a morte ganhou força. E com o passar do tempo, essa concepção também ganhava força na fé cristã. À medida que a história avançou, o espiritismo moderno ganhou espaço. Muitos começaram a acreditar que os espíritos dos falecidos eram como se fossem mensageiros para nos ajudar na suposta salvação, dando mais espaço ainda para os espiritistas. Dentro dessa perspectiva, ocorrem enganos estratégicos, pois os espíritos desencarnados ganham força cada vez mais se transformando como entes queridos, de forma precisa e eficiente. Eles ganham confiança das pessoas, escurecendo cada vez mais a verdade por trás das escrituras. Para as pessoas cultas, o espiritismo assume uma roupagem mais intelectual, cativando a imaginação com narrativas eloquentes de amor e caridade. Por outro lado, para aqueles inclinados aos prazeres sensuais, o espiritismo oferece uma versão mais grosseira de sua prática. Em meio a essas armadilhas, compreender a verdade bíblica se torna crucial. Somente ao se alicerçar na palavra de Deus, nós podemos resistir ao engano do espiritismo. A armadilha de engano está montada. Satanás usa de todas as estratégias para aniquilar você. Esse é seu maior objetivo: acabar com você, acabar com a sua família, implantando heresias. Nós vimos sobre a morte. Você entendeu sobre a morte? Satanás quer distorcer isso. Ele quer implantar espíritos enganadores para te iludir, para que você fique maravilhado com essas coisas, mas não passa de engano. Não caia nesse engano. Se alicerce na palavra de Deus, onde contém a verdade, onde contém luz, onde contém esperança. Se firme no Evangelho, se firme no que Jesus falou. Não caia nesse engano. Fique sempre do lado da verdade. E lembre-se, você está no grande conflito. Fala, meus consagrados! Estamos aqui novamente para gravarmos mais um capítulo do livro O Grande Conflito. Infelizmente, estamos chegando ao final do livro. Afinal de contas, já estamos no capítulo 34. E é um título muito interessante. É a respeito do além. Vocês sabiam que a imortalidade da alma tem sido pregada fortemente por muitas religiões pagãs? Mas a imortalidade da alma, ela se originou lá no Éden, quando o inimigo prometeu a Eva a imortalidade da alma. Infelizmente, esse movimento vem ganhando muita força e tem enganado muitas pessoas. Há inclusive quem acredite que o corpo morre e a alma ela é eterna. Há quem diga e acredite que a alma até conversa com os seres humanos, mas não se deixe enganar. A Bíblia é clara e diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Que o nosso embasamento esteja na Bíblia. A Bíblia é que traz a verdade. Meus irmãos, querem saber mais a respeito do além? Leia o livro O Grande Conflito, capítulo 34, para saber mais. E leia também a Bíblia. A Bíblia, o livro que será a luz nos últimos dias. E com esses pensamentos, eu vou conversar com algumas pessoas a respeito desse tema. Peço para que vocês fiquem até o final
em um piscar de olhos, estarei aqui novamente. Fui! Fala, galera! Eu não falei que estaria aqui de volta em um piscar de olhos? Foi o que eu fiz. Voltei rapidamente e vou falar um negócio para vocês, viu? Deus, Ele é maravilhoso. Ele colocou uma pessoa aqui para falar com a gente. E eu já vou pedir para vocês prepararem os lenços. Estou aqui com o Júnior. Tudo bom, Júnior? Tudo bom, beleza. Obrigado aí por dar um pouquinho aí do seu tempo para nós, conversar aí conosco. Como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de imortalidade, tá? Então eu gostaria de iniciar a nossa conversa te perguntando se você acredita na vida após a morte. Eu não tenho assim um termo certo para falar se eu acredito ou não, mas eu tô entre esse meio termo. Porque eu creio que eu já tenho uma experiência, inclusive, que eu passei por uma cirurgia, né, que eu sofri um acidente. E durante essa cirurgia eu passei pela morte, né, pelo que disse o médico, né. Certo. Eu tive uma complicação que eu perdi muito sangue, e eles tiveram que repor meu sangue até eu conseguir voltar. Eu fiquei sem todo o sangue do corpo praticamente. E eu, depois dessa experiência, eu fiquei pensando muito sobre, porque eu simplesmente vi um apagão. Como se eu não existisse. Como se a existência, ela... Sabe, você não se chama mais Júnior, você não tem mais seu corpo, mas você não vi nada, eu não vi nada. Então eu creio que eu posso até crer na reencarnação, porque eu já pensei sobre isso, porque quando você tem esse apagão, você deixa a existência do seu corpo e você recria outra vida em outra. Eu já pensei sobre isso. Porque é um simples apagão, você não vê mais nada e talvez você pode nascer de novo, não sei. Então eu voltei e fiquei pensando muito sobre isso, né? Então assim, eu não tenho uma crença assim de eu vou ter uma vida como uma entidade ou coisa assim. Eu nunca cheguei a esse ponto. Certo, certo. Então você passou por uma situação em que você ficou entre a vida e a morte. Exatamente. Certo. Mas não significa que você sentiu que a sua alma saiu do corpo e depois voltou. Não. Pelo que disse ainda, foi 3 vezes que aconteceu. Foi 3 vezes. Eu voltei, fui de novo, voltei, fui de novo. Foi 3 vezes que aconteceu, mas graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus eu consegui voltar e continuar. Mas assim, eu não senti nenhum volta, tipo, sair do corpo, nada. Isso eu não consegui. Tanto que eu já estava dormindo, né? Para poder fazer a cirurgia, eu estava anestesiado, né? Então pode ser que isso tenha talvez influenciado, não sei. Tá. Bom, Júnior, eu posso aqui afirmar que o que aconteceu com você foi um milagre. Foi um milagre, acredite nisso. Tanto que eu passei na igreja, agradeci muito, orei muito, porque realmente foi uma situação difícil. Eu fiquei deitado um bom tempo, acho que cerca de umas 2 semanas, tendo que depender do meu pai, para minha mãe, para eu poder tomar banho dentro do hospital, para poder até comer, fazer as necessidades. Então é uma situação difícil. Eu não conseguia levantar porque eu quebrei 4 costelas, né? Então até eu recuperar foi difícil. Meu pulmão encheu de sangue, né? Então eu agradeci muito depois. Poxa, que testemunho, né, gente? Então assim, ô Júnior, você comentou um pouquinho aí da sua experiência, mas assim, só para fechar, tá? Resumidamente, você então acredita ou não na vida após a morte? Eu não tive tempo, né, de ver essa vida após a morte, mas para definir aqui eu não tenho a certeza, mas eu acho que não. Eu acho que eu acredito mais na reencarnação. Na reencarnação.
Certo. A reencarnação, no caso, seria o corpo morre, a alma ela reencarna em outra pessoa? Como se... É igual formatar um computador. Você apaga toda a memória, tudo aquilo que você era, não existe mais. Você vai simplesmente nascer em outro e não vai lembrar mais quem você era antes. Tá bom. Vai nascer em outro corpo. Não, fechou. Porque o que eu vi foi um preto. Como se tivesse desaparecido. O corpo não sabe mais quem é. Não sei como explicar. Eu parei pra pensar uma vez, porque eu fiquei pensando, será que Deus não deixa a pessoa saber explicar isso? Porque se fosse assim, todo mundo já sabia como que é a vida após a morte. Todo mundo já ia saber. Então acho que Deus, ele meio, quando a gente... Sabe quando tá na ponta da língua assim, mas você não consegue falar? Não tem como sair pra fora, sabe? É inexplicável, né? Não tem como. Tipo, eu sei o que é, mas como não existe palavra. Fica difícil de... É como se Deus falou assim, eu não vou deixar essa palavra, ou seja, o que for existir pra ninguém saber o que seja. Talvez seja uma surpresa, não sei. Certo. Não tem como explicar o que é. Bom, Júnior, pra mim já valeu o seu testemunho, viu? Até te agradeço aí por Eu que agradeço, ter compartilhado, porque eu acho que quando você fala, né, de um acidente, aí você tem que relembrar ali todo o sofrimento, né, todo o período ali de recuperação, que eu tenho certeza que não foi fácil. Então, eu te agradeço, porque isso, de uma certa forma, também vai ajudar aí algumas pessoas, né, a entender que, mesmo diante de uma situação, mesmo diante de você praticamente estar cara a cara com a morte, que milagres ainda acontecem. E eu volto a repetir, você é um milagre, viu? Tá. Bom, ô Júnior, eu gostaria de deixar esse livro aqui com você, tá? É um livro muito interessante, tá? Eu até aconselho que você leia. Tem muitas coisas relatadas nesse livro que diz respeito a algumas coisas que têm acontecido aí no mundo, tá? Certo. E por meio desse livro aí você vai conseguir talvez até respostas de algo que está acontecendo aí no mundo, e você, mas por que está acontecendo? O livro ele vai ter a resposta, tá? Certo. Então, brigadão, Júnior. Obrigado. Bom, gente, vou à procura de mais uma pessoa para fechar aqui a nossa série. Fique conosco, 10 segundos e fui! Uma eternidade depois... Vamos mandar uma parada aí, ó. Você tá andando em alta velocidade aqui na praça, não pode atropelar um pedestre. Pois é. É brincadeira, pô. Você pode dar uma entrevista aí pra gente? Posso, claro. Pode? Posso. A gente vai falar a respeito da imortalidade da alma. Certo. Não sei se você já ouviu falar desse tema, mas é coisinha rápida, mano. Não vai nem demorar muito tempo. Fechou. Tá bom? Fechou. Ó, pode ser aqui, ó. Ô, produção, pega a bike do cara aí, ó. Como é seu nome? Vinícius. Vinícius. Isso. Prazer, Vinícius. Prazer. O nome é Cosmo. Certo. Cosmo Damião. Bom, gente, voltei aqui com mais uma pessoa que vai finalizar aí as entrevistas de hoje. O nome é Vinícius. Pode até se apresentar ali pro pessoal, Vinícius. Prazer, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu tenho 14 anos e moro aqui em Poá. Morador da Instância Hidromineral de Poá. Bom, Vinícius, como eu havia já falado, é coisa rápida, tá? Certo. A gente vai falar aí de imortalidade da alma. Então eu gostaria inicialmente de perguntar se você acredita em vida após a morte. Cara, falando bem sincero assim, eu acredito. Eu sou da igreja evangélica, eu acompanho bastante essas coisas. E sim, eu acredito sim, que pode existir alguma coisa após a morte. Sim. E em que especificamente você acredita? Bom, eu acredito que a partir do momento que a gente morre, Certo. eu acredito que a gente vai pro céu
e se encontra com Deus, viver no mundo, como é que pode dizer, o mundo perfeito de Deus. Porque o mundo, ele é bom, é legal, mas não é perfeito, e tem muita pessoa ruim nesse mundo. Então eu acredito sim que, tipo, quando a gente morre, a gente vai pro céu e fica com Deus. Entendi. E isso não é exatamente imortalidade da alma, né? Porque a imortalidade da alma é que você não vai morrer nunca. Aí, do jeito que você falou, existe a morte e depois que vai lá pro céu? Como que é isso daí? Então, explicando bem melhor assim, eu acredito que a partir do momento que a gente morre, a gente tem então mais tem uma a vida. morte aí, não? Isso, tem a morte. Todo mundo vai morrer. Isso. Certo. Aí tem a vida após a morte, que seria a vida das nossas almas, sem o corpo, só por alma. E aí eu acredito que as nossas almas sobem pro céu e vivem num perfeito de Deus. Tá bom. Bom, gente, então vou encerrando aqui a nossa entrevista. Peço para que vocês nos acompanhem e antes tem que entregar o livro, né? Parei o rapaz ali ó, de bicicleta, tava tudo combinado, mas enfim, né? Vinícius, obrigado aí por ter participado conosco, tá? Obrigado, irmão. Tem um livrinho aí para você ler. Gostei. Espero que você faça bom uso. Claro. Tá? E, gente, eu tô rindo aqui porque não era para ter falado, mas enfim, né? Ele já tava com o microfone na bicicleta, né? Mas, de qualquer forma aí... A gente tá falando a verdade, né? Estamos falando a verdade, porque a verdade é que liberta. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Fala, pessoal! Estamos aqui finalizando mais um vídeo. Eu gostaria de ressaltar que as opiniões aqui dos nossos entrevistados não refletem a nossa opinião. Na verdade, a intenção é ouvir a opinião das pessoas em relação ao assunto abordado, tá bom? E essa entrevista, ela foi uma continuidade do capítulo que nós estudamos na semana passada. Fique conosco. Siga-nos no Instagram e até semana que vem e fui!